Olá e seja muito bem-vindo a mais um Direito Cast. Antes de começar, já sabe, né? Deixa o like e compartilha essa análise nas suas redes sociais. Hoje a gente vai mergulhar numa das decisões mais importantes da história do direito digital no Brasil. O Supremo Tribunal Federal acabou de redefinir as regras do jogo para a responsabilidade das plataformas de internet. E olha, entender essa mudança é simplesmente crucial para qualquer profissional ou estudante de direito. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Durante uma década inteira, a resposta para isso se baseou em um único artigo de lei. Mas agora o STF mudou tudo. A regra que a gente conhecia já não vale mais da mesma forma, e novas responsabilidades foram criadas. Então, nesta análise, a gente vai percorrer essa jornada completa. Vamos entender a regra antiga e por que ela falhava, mergulhar de cabeça na decisão do Supremo e, claro, detalhar as novas obrigações das plataformas e o que tudo isso significa para o futuro da internet aqui no Brasil. Certo? Vamos a fundo nisso. Para a gente entender a dimensão dessa mudança, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e lembrar da lei que governou a internet brasileira por 10 anos, o famoso Marco Civil da Internet. Essa lei é a nossa base, é a nossa Constituição da Internet. E o seu ponto mais polêmico que sempre deu o que falar foi o artigo 19. Foi ele que estabeleceu um modelo bem específico de responsabilidade, a necessidade de uma ordem judicial para remover conteúdo. Olha, a ideia por trás dessa regra era até nobre, viu? Era proteger a liberdade de expressão e evitar que as próprias plataformas virassem uma espécie de censor, sabe? Removendo conteúdo só por medo de levar um processo. Só que na prática, o modelo se mostrou muito falho. A internet voa, mas a justiça, a gente sabe, tem seu próprio ritmo. Então, enquanto um processo era aberto e uma decisão saía, o conteúdo ilegal já tinha viralizado, causando danos muitas vezes irreparáveis. Isso acabou criando uma espécie de zona de imunidade para as plataformas e deixou as vítimas e até a própria democracia muito vulneráveis. E foi exatamente esse o problema que o STF resolveu encarar de frente, ao julgar os temas 533 e 987. A grande pergunta na mesa era: o artigo 19, do jeito que estava, ainda era constitucional diante dos desafios do mundo digital de hoje? E a resposta da Corte foi um sonoro não. O STF declarou o artigo 19 parcialmente inconstitucional por omissão. O mais interessante é que o tribunal não derrubou o artigo por completo. O que ele fez foi reconhecer uma falha do legislador que não previu exceções. E por isso, a própria Corte estabeleceu o que chamou de regime provisório para preencher essas lacunas, pelo menos até o Congresso criar uma nova lei. Certo. Então, o que muda na prática? Bom, a principal mudança é que, em várias situações, as plataformas agora são sim obrigadas a remover conteúdo ilícito sem precisar esperar por uma ordem judicial. E para chegar a essa conclusão, o STF se inspirou em outro artigo do próprio Marco Civil. O Marco Civil já tinha uma exceção muito importante, que é o artigo 21. Ele já obrigava a remoção de conteúdo de exposição íntima não autorizada com uma simples notificação da vítima. O que o STF fez de forma bem inteligente foi expandir a lógica protetiva do artigo 21 para outras situações igualmente graves. Isso mostra a complexa tensão jurídica que a Corte precisou resolver. Olha, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. O ponto crucial é este aqui, ó. A partir de agora, as plataformas têm o dever de remover, depois de uma simples notificação, conteúdos que configurem crimes como racismo, incitação à violência, contas falsas usadas para enganar e também réplicas de um conteúdo que a justiça já disse que é ilegal. A grande exceção, crimes contra a honra. Para esses, como são mais subjetivos, a regra do artigo 19 continua valendo, precisa de ordem judicial. Mas a decisão não parou por aí. Ela foi além e criou duas situações de responsabilidade ainda maior para as plataformas. A responsabilidade que a gente chama de presumida e o dever de cuidado proativo. A lógica aqui é bem simples. Se a plataforma ganhou dinheiro com conteúdo ilícito por meio de um anúncio pago, ou se permitiu que ele fosse espalhado por robôs, a responsabilidade dela é presumida. O ônus na prova se inverte. Agora, é a plataforma que precisa provar que agiu rápido e com cuidado para remover aquele conteúdo. E para os casos mais graves de todos, o STF introduziu um conceito fundamental, o de falha sistêmica. Isso acontece quando a plataforma, de forma geral, não cria mecanismos adequados para prevenir e remover ativamente conteúdos de altíssima gravidade. A Corte listou uma série de crimes bem graves. Atos antidemocráticos, terrorismo, pornografia infantil, crimes de ódio. Para esses tipos de conteúdo, não basta só esperar uma denúncia.
As plataformas agora têm um dever de cuidado ativo para impedir que eles circulem. E se elas falharem nisso de forma sistemática, aí sim podem ser responsabilizadas pelos danos. A decisão não ficou só nas regras de remoção, não. Ela também impôs uma série de novos deveres para aumentar a transparência e a responsabilidade das plataformas. Basicamente, criou uma estrutura bem mais robusta de obrigações. A partir de agora, as plataformas são obrigadas a ter políticas claras de moderação, com direito de defesa para o usuário. Elas também devem publicar relatórios anuais de transparência e manter canais de atendimento que sejam fáceis de achar e usar. E, talvez o mais importante de tudo, precisam ter um representante legal aqui no Brasil, com plenos poderes. Acabou aquela era de dizer que a decisão final é tomada em outro país. É fundamental a gente destacar que o próprio STF reconhece que sua decisão é um regime provisório, uma solução temporária. Na tese que foi fixada, a Corte fez um apelo direto ao Congresso Nacional, pedindo a criação de uma nova lei, mais moderna e completa, que consiga equilibrar todos esses interesses de forma definitiva. E essa decisão nos deixa com uma reflexão final. O STF deu um passo, sem dúvida, ousado e muito necessário para adaptar o direito à nossa realidade digital. Mas a bola agora está com o Legislativo. Estamos só no comecinho de um novo capítulo na regulação da internet no Brasil e a busca por esse equilíbrio, bom, esse será o grande desafio dos próximos anos. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Para não perder os próximos temas, siga o DireitoCast no Spotify e em outras plataformas de áudio. E lembre-se, deixar o like é muito importante para nós. Para vídeos, acesse DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.